Que bom estarmos aqui na nossa classe de personalidades restauradas. Estamos com o tema cura das emoções, mas na realidade é para onde estamos caminhando. Estamos falando da alma, a restauração completa da alma, o que envolve o quê? Mente, emoções e vontade. Muito bem. Vamos retomar com o conceito que estamos estabelecendo desde a primeira aula, que é a composição do homem. Como somos compostos? Somos uma tricotomia no sentido de que, vamos repetir, acho que agora você já sabe de cor. Eu sou espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Eu não escutei se você repetiu, porque não estou lhe vendo. Mas é importante repetir mais uma vez. Eu sou um espírito e habito em um corpo. Já vimos como é que as coisas funcionam, o que é o espírito, o que é a alma, o que é o corpo. E vamos entrar hoje na conquista da mente. Já definimos o que é conquistar. Usamos as palavras-chave que estarão presentes ao longo do nosso curso, como restauração, como cura, libertação, e um dos termos é conquista. O que é conquistar? Tomar alguma coisa, assumir a propriedade, conquistar de volta aquilo que porventura foi levado, foi roubado. E em falando de mente, conquistar a mente, Deus nos deu uma mente maravilhosa. Que capacidade intelectual temos. Somos a imagem de Deus e um dos aspectos da personalidade é o poder de pensar, raciocinar, refletir, analisar. Diz-se que o homem ainda não usou 10% da sua capacidade mental, intelectual. A mente é indecifrável. É algo glorioso. Mas se estamos falando de conquistar a mente, o que queremos realmente dizer? Vamos a um texto pequenino, em Provérbios, capítulo 23, verso 7. Vamos ler? Assim como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Outra vez, assim como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Assim como o homem pensa, assim como você pensa, você é. Olha como é importante o padrão de pensamento. Eu me torno aquilo que eu penso. Olhemos para a importância da mente. Consideremos quão importante é a nossa mente. Ela é a sede da nossa alma. A mente, ou pensamento, ou intelecto, Deus deu ao homem lá no Jardim do Éden. Infelizmente, foi a primeira coisa que o homem perdeu. E por isso é importante que quando falamos de conquista, de restauração, nós precisamos começar pela base, que é a nossa mente. Colocamos aqui várias imagens só para mostrar a importância da mente. Tudo que você vê aí, e você nem precisa olhar para a tela, basta você olhar à sua volta, basta você olhar para o seu próprio corpo, você vai se deparar com inúmeras coisas que são produto da mente inteligente do homem. Tudo é criação do homem. Deus deu um planeta ao homem destituído de qualquer obra, apenas a natureza. Mas deu-lhe a capacidade de criar. E esse poder criador, essa criatividade, vem da mente, vem da habilidade que Deus aí colocou. Aqui na imagem você tem carro, tem telefone, tem microfone, tem avião, tem tudo. Mas olhe para você. Imagina, você tem um relógio. O homem imagina como posso controlar as horas, criou um relógio. Eu estou aqui diante de uma câmera. Olha que coisa extraordinária.
o homem começou a imaginar, a pensar: como é que eu posso vencer os limites? Como eu posso vencer a distância? E aí vem o poder criador. Como é que você está tão distante deste ambiente no qual me encontro agora? E é como se você estivesse aqui. Temos a internet. O homem descobriu, cada vez ele não para de ir criando, ele vai vencendo os obstáculos. Que poder fantástico criador. Você olha para a roupa que você está vestido, o tecido. De onde vem esse tecido? O poder criador da mente, que transforma o algodão, que transforma outras matérias em tecido, e mesmo as cores, como tingir o anel, os óculos, o seu celular. Enfim, o prédio no qual você mora, a torneira que você abre, o espelho, tudo é obra criadora da mente. Por causa do pecado, esse poder criador também tem sido degenerado. E como a nossa mente é tão importante para criar tantas coisas maravilhosas, podemos atravessar praticamente o mundo em poucas horas por causa dos transportes aéreos. O mundo ficou pequeno. Não tem mais distância. Ainda ontem lá em casa, minha mãe e minha irmã estavam se lembrando que, no passado, a gente tinha que mandar uma carta, né? Era o Dia das Mães, aí fizeram uma live, todo mundo entrando. Naquele tempo, tinha que mandar uma carta, né? Agora não, cada um está num lugar diferente, você pega um computador, você pega um celular, e você está vendo as pessoas, você está interagindo, você está conversando com ela, que maravilha. Todavia, a nossa próxima imagem, aqui fala do mal, de guerra, de armas, de destruição. E quando nós olhamos também para esse mundo, nós vamos ver tanta coisa criada para o mal. Uma mente criadora para o mal. Por quê, queridos? Porque a mente é a sede da alma. A mente é a sede da alma. Deus deu ao homem o poder criador. Satanás tem inveja do homem. Por quê? Veja só. A Bíblia nos apresenta Satanás como aquele que disse: serei semelhante ao Altíssimo. Primeira coisa. Se ele diz serei semelhante ao Altíssimo, ele se exalta e quer ser semelhante a Deus, é porque ele não era. Correto? E ele diz também: exaltarei o meu trono. Quer dizer, eu quero governar. Se ele estava querendo governar, é porque ele não tinha o domínio. Mas quando Deus nos criou, quando Deus cria o ser humano, Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E tenha ele domínio. É por isso que Satanás investe logo contra o homem. Tem ciúmes, tem inveja. E ele tenta quebrar logo a aliança entre Deus e o homem. E o que nós vemos hoje de maldade, saída de uma mente criadora do homem, é por causa deste ataque do inimigo usando a mente do homem. Veja só, ele não tem poder de criar nada. Tudo o que ele cria ou faz é através de homens, mulheres, dos seres humanos inteligentes. Se ele não tiver alguém que se coloque como seu canal, ele não pode agir. Coloque isso no seu coração. Ele não tem autoridade. Ele veio para usurpar a autoridade do homem e usar a capacidade intelectual do homem para a destruição. Como as coisas funcionam? Vimos na nossa aula passada que no nosso corpo nós temos 5 sentidos. Temos a visão, e que esses sentidos em nosso corpo são a porta de entrada para a alma. Diga, a mente é a sede da alma. Veja que tudo vai passar pela mente. Você tem uma visão. Para onde ela vai?
para a mente. O seu cérebro é simplesmente fantástico. Tudo é processado no cérebro, tudo parte daí do nosso cérebro. É impressionante como o nosso cérebro funciona. E é por isso que vimos na aula passada como até o corpo, as doenças, as diversas manifestações de enfermidades psicossomáticas são provenientes do que está lá na nossa mente. A visão. Mandamos imagens. A audição, para onde vai? Vai para o cérebro, vai para a mente. O olfato, você aspira alguma coisa, logo se forma uma imagem na sua mente. Você toca, você reage, o tato, tudo vai. Você prova imagens. Então, a mente, todo o mundo exterior, através dos 5 sentidos em nosso corpo, alimentam a nossa mente. Muito bem, mas queremos hoje avançar um pouco e dizer que no mundo espiritual também temos 5 sentidos. Os mesmos sentidos que temos no corpo, nós os temos no espírito. E vamos olhar para vários textos da palavra de Deus para respaldar os sentidos espirituais, que também são portas de entrada para a nossa alma. Qual é a diferença dos 5 sentidos espirituais e dos 5 sentidos físicos? Os sentidos localizados no corpo, para a mente, é o visível. Estes sentidos do nosso corpo ligam a nossa mente, a nossa alma, ao mundo exterior, tangível, visível, palpável. Os sentidos localizados no espírito são os sentidos que ligam o mundo espiritual também à nossa alma, à nossa mente. Okay? Então nós temos aqui, você está no meio. E há sentidos em nosso corpo que nos conectam com o mundo físico. Mas também há sentidos espirituais que nos conectam a nossa alma, conectam a nossa mente com o mundo espiritual. Olhemos para um texto em Hebreus capítulo 5, verso 14. Leia comigo, por favor. Mas o alimento sólido é para os adultos, os que têm pela prática as faculdades, o termo aqui sentidos. Então o autor dos Hebreus está falando de que temos sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. É um sentimento moral de saber o que é certo ou o que é errado. Está falando dos sentidos espirituais. Esta palavra aí, aestheterion, que significa discernir através dos sentidos. O autor dos Hebreus está dizendo que o adulto, a pessoa madura, ela tem os seus sentidos espirituais exercitados. Ela os usa para que possa discernir o bem e o mal, o certo e o errado. Vamos olhar para os 5 sentidos espirituais. Claro, vamos fazer o paralelo, porque a Bíblia vai usar o tangível, aquilo que é objetivo, para que entendamos o que é subjetivo, o que é intangível, invisível. Então, a visão. A visão. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Uma visão espiritual. Ainda, aliás, com exceção de um dos sentidos, nós vamos encontrar na carta aos Hebreus, todos os demais, e mesmo um que não existe, embora não o encontremos explicitamente, nós o encontramos em princípio. No capítulo 11, verso 27, porque ficou firme, está falando de Abraão, está falando dos heróis da fé. Como quem vê o invisível. Vê o quê? Com os olhos espirituais. Então nós temos uma visão espiritual. A fé vê nesse plano.
Ela vê a realidade, ok, há uma pátria para a qual me dirijo, os olhos físicos conectados ao mundo da matéria não podem ver, mas os meus olhos espirituais têm a verdadeira visão. Paulo até faz uma oração interessante em Efésios, no capítulo 1, verso 18, quando ele diz, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a esperança do vosso chamamento, né? Que os olhos do vosso coração, que os olhos da vossa alma, que os olhos espirituais sejam iluminados. E ainda, Hebreus 12, 2, temos um convite, fitando os olhos em Jesus. É um chamado a que eu tenho que caminhar, trazendo diante de mim uma visão. É muito importante o foco, porque a forma de conquistarmos a nossa mente passa por um foco, olhando fixamente, firmemente para Jesus. Não estou vendo uma figura humana, não estou vendo com os olhos físicos, é a minha visão espiritual, percepção de Jesus. A audição espiritual. Hebreus 3:5, podem ler comigo? Por essa razão é que se afirma, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Por 3 vezes vamos encontrar este versículo aí, a expressão hoje, se ouvirdes a sua voz. Não é com o verbalizar humano da boca física, mas há uma voz espiritual, um ouvido espiritual. Temos um ouvido espiritual. Jesus mesmo fez essas declarações em João 10, 27. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ouvido espiritual. Paladar. Temos um paladar espiritual, sim, senhores. Em Hebreus, capítulo 5, verso 12, porque devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite, e não de alimento sólido. Leite. É claro que ele não está falando do leite da cabra, do leite da vaca, não está falando da ovelha, ele está falando da palavra de Deus, está falando do provar, saborear, degustar a palavra de Deus. E ainda, Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, versos 2 e 3, leia comigo. Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom, se é que já degustastes, paladar. Este provar aqui tem a ver com o paladar. Então há um paladar espiritual, eu degusto, eu saboreio as coisas de Deus. E o salmista, Jó também, fala da palavra no Salmo 19, mais desejáveis, falando da palavra de Deus, são do que o ouro, e mais doces do que o mel e o que goteja dos favos. Jó diz, comi, né? Comi as tuas palavras e elas me foram gozo e alegria para o coração. Jó diz, prezei as tuas palavras mais do que o alimento. Sim, temos um paladar espiritual. E o tato? O toque. Em Hebreus 12, há uma referência ao que ocorreu no Monte Sinai. Ainda não chegastes ao monte palpável. E em chamas. A escuridão, as trevas e a tempestade. Sob a antiga aliança, o toque tinha a ver com uma montanha física. A presença de Deus manifesta no monte, o monte de Deus. Sob a nova aliança, há também uma montanha espiritual. Vejamos o verso 22. Mas tendes chegado ao monte Sião. Aleluia! A cidade do Deus vivo. Tendes tocado a Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial,
a jubilosa reunião dos milhares de anjos, e se prosseguimos a assembleia dos primogênitos arrolados no céu. Aleluia. Então, o toque, o tato espiritual. Lemos em 1 de Samuel 10, 21, um grupo de homens cujos corações Deus havia tocado. O toque divino, o toque do Espírito. Em Atos 17, 27, Paulo diz para que buscassem a Deus, falando dos gentios, se porventura tateando o pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um. Você pode tocar no mundo espiritual. Temos o sentido do olfato? Sim, temos o sentido do olfato. E há vários textos na Bíblia se referindo ao aroma. Vamos ler este? Por nosso intermédio, exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo. Para estes últimos, somos cheiros de morte para a morte, mas para aqueles outros, a boa fragrância da vida para a vida, cheiro de vida. Muito bem. Temos sentidos. Vamos olhar agora. Não vou chamar ninguém para vir aqui à frente. Mas vamos. Eu tentei jogar aqui por imagens. Vamos ver se entendemos bem. Aqui está o corpo. O corpo. No corpo residem os 5 sentidos físicos, portas de entrada para a nossa alma. Aqui está a alma. Na alma nós temos a sede, que é a mente, foco do nosso estudo hoje. Muito bem. E temos o espírito. No espírito nós temos os sentidos espirituais. Agora você vai entender. Aqui no meio está a mente, a nossa alma, nosso poder de pensar, nosso poder de sentir, nosso poder de querer, mente, emoções e vontade. Agora, se como o homem pensa, imagina dentro de si mesmo, na sua mente, assim ele é, de onde vem a fonte desse pensamento? Vejamos. Se eu envio para minha mente todas as informações provenientes do mundo dos sentidos, não quer dizer que nós não estamos enviando constantemente. Claro, sim. Você toca numa coisa quente e você reage, né? O tato, porque manda para o cérebro uma mensagem que ele tem que se proteger. Tudo bem. Agora, temos outras coisas que são danosas, sobretudo em se tratando de imagens, de palavras. E você tem agora setas saindo dos sentidos espirituais. Pelo que você acabou de ouvir da leitura bíblica em cada um dos sentidos espirituais, eles se localizam em nosso espírito, eles estão no mundo espiritual, eles fazem uma conexão entre Deus e nós. Somos, diga o que agora aparece na tela, somos o produto dos nossos pensamentos. Nosso foco hoje é este, mente. Somos o produto dos nossos pensamentos. Quando falamos de corpo, dizemos que somos o produto do que comemos. Por isso o pai da medicina já dizia que seja o alimento o teu remédio. Porque o que constitui o nosso organismo, os nossos ossos e todos os órgãos e os músculos e tudo que circula aqui no nosso sangue tem a ver com o tipo de alimento que enviamos para o nosso corpo. Agora, na nossa personalidade, nós somos o produto do alimento que enviamos para a nossa mente. E concluímos aqui que eles se manifestam de acordo com a fonte que as alimenta.
Qual é a fonte que alimenta os meus pensamentos? Agora, meus queridos, ponha isso no seu coração. Deus lhe deu uma mente. A mente é sua. Diga, a mente é minha. Assuma o controle. Se você tiver alguém perto de você, diga para ele, a mente é sua, assuma o controle. A mente é sua. Há um adágio, há um ditado popular, que eu não posso impedir que um pássaro pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho. Em outras palavras, há coisas que vêm casualmente, inesperadamente, mas compete a mim decidir se vou permitir ou se vou abortar. Vem um pensamento de fora, dou-lhe abrigo ou aborto? De onde ele procede? Deus nos deu a cabeça para pensar, para raciocinar. Às vezes eu digo assim, brincando, ei gente, cabeça não ficou para criar piolhos nem para pôr chapéu. A cabeça ficou para pensar, para refletir. Deus nos deu uma mente para estar ativa, produtiva, clara, brilhante. Mente livre. Agora, se estamos falando de controle, está implícito que existe alguma guerra por trás disso. Sim, os pensamentos são um campo de batalha. Diga isso. Os pensamentos são um campo de batalha. É aqui na mente que vamos alcançar derrota ou vitória. E dissemos há pouco, e vamos agora elaborar mais sobre o assunto, que lá no Éden, a mente foi a primeira coisa que Satanás veio conquistar, porque ele queria usurpar duas coisas: o poder criador e o governo da terra. Queria então quebrar a aliança. Há duas pessoas que disputam a posse da sua mente: o Espírito Santo e Satanás, Deus e Satanás. Diga, há dois reinos, bem e mal, luz e trevas, Deus e Satanás. Ambos estão buscando controlar a nossa mente. Não há neutralidade aqui. Ou eu me inclino para um, ou eu me inclino para o outro. Então existe essa batalha. Do lado de fora, Satanás tenta controlar a nossa mente. Do lado de dentro, se você nasceu de novo, o Espírito Santo. O Espírito Santo que tem acesso ao nosso espírito humano recriado. Deixe-me dizer uma coisa a você que nasceu de novo. Se você nasceu de novo, Satanás não tem acesso ao seu espírito humano recriado. Ao espírito. Mas ele tem a mente? Tem. Se você permitir que as portas dos 5 sentidos estejam abertas com todo o lixo deste mundo, você pode ser opresso, você pode viver as mesmas mazelas dos demais, por alimentar a sua mente. Por isso, temos algo que vamos estudar depois de estudarmos a mente, que é a vontade. Antes de chegarmos em emoções propriamente ditas, nós temos que passar por mente e vontade, porque você precisa de uma base sólida para saber controlar as coisas. E a vontade é que determina qual curso da vida. É o lugar da escolha. Correto? O inimigo tem acesso ao meu corpo, tem acesso à minha alma, só não tem acesso ao meu espírito humano recriado. Por isso, nas lutas travadas por nós, temos que entender que muitas vezes esses pensamentos, estas imagens, vêm de fora, do lado de fora. Mas, coloquemos em nosso coração, leia a declaração da tela. Nosso relacionamento com Deus envolve o ser inteiro. E o homem só encontrará a plenitude das suas faculdades, dadas por Ele,
quando elas estiverem direcionadas para... Muito bem. Deus quer usar todas as nossas faculdades, pensamentos, emoções e vontade. E a harmonia virá quando tudo estiver direcionado para Ele. O texto de Marcos 12:30, palavras de Jesus, citando o Antigo Testamento, leiamos: amarás, pois, a Yahvé teu Deus, de todo o teu coração. Depois, alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Olhe para o versículo e veja as palavras sublinhadas. Coração. O coração fala da essência do que somos, o nosso espírito. Toda a tua alma fala da mente e das emoções, da vontade. O entendimento, a sede da alma, e forças fala do físico. Vejam que por esse texto, Jesus deixa claro que o nosso envolvimento com Deus toca o nosso ser inteiro. O que somos? Meu espírito, minha alma, meu corpo. Por isso vemos que também no mundo espiritual, os mesmos sentidos, os mesmos nomes, que encontramos no plano físico, vamos encontrar no plano espiritual. Faça esta declaração. Você tem aí um quadro de um... Aqui o jogo, né? Você tem que pensar como vai derrubar aí. Eu não entendo de jogo, porque não jogo. Mas a mente tem que ser ativada. Porque você vai planejar a derrota ou você vai planejar a vitória? Claro, ninguém vai dizer, não vou planejar a derrota. Mas quem não planeja a vitória já determinou a derrota. Não é verdade? Primeiro alvo de Satanás, como dissemos lá no jardim, foi a mente. Como, queridos? Através de imagens. E vamos olhar um pouco para isto, como tudo começa. Vamos olhar para a criação. Eu tenho aqui de volta o nosso globo, tão belo. Tudo começa com uma visão. Tudo começa com a visão. Diga isso. Tudo começa com a visão. É assim que Deus cria todas as coisas. Nós temos aqui a Terra, o planeta Terra. Claro, o universo é imenso. Deus criou todo o universo. Mas pensemos aqui, que coisa mais linda, mais bela, com os mares, com os montes, com os rios, com vales, com planícies, com tantas plantas, fauna, flora, minerais, enfim. Primeiro, Deus tem uma visão. Antes que algo se materialize, Deus tem uma visão. Nós também. Antes que qualquer coisa se materialize, aquilo que o homem cria, tem uma visão. Correto? Ok, estou aqui com um copo. Esse copo nasceu primeiro onde? Na mente. Uma visão. Tudo começa com uma visão. No plano físico, no plano espiritual. E o que vamos ter que aprender aqui é como entrar no mundo espiritual. E trazer as visões do mundo espiritual para mudar a realidade física. E queremos colocar nos seus lábios uma proclamação, seja isso uma proclamação que se transforme em valor. Diga, tu és o que tu vês e tu tens o que tu dizes. De novo, tu és o que tu vês e tu tens o que tu dizes. Tu és o que tu vês. Como o homem pensa, como o homem imagina, assim ele é. E tu vais ter o quê? O que dizes? Por quê? Como é que as coisas funcionam? Vamos voltar para a criação. Deus vê o universo, mas vou me centrar agora. Deus vê a casa onde o homem vai habitar. Ele tem uma imagem, como vai ser. Depois, como transferir a imagem para a realidade? Ele usa palavras. O texto diz,
a terra era sem forma e vazia, e as trevas do abismo pairavam sobre elas. O que existe? Caos, trevas. Mas o que está dentro da mente de Deus? Uma terra linda, em perfeita harmonia. Deus então fala a visão. E a primeira coisa que ele fala, porque a realidade são trevas, haja luz. E a palavra de Deus produz exatamente o que ele diz. Quando ele diz haja luz, nasce a luz. A visão da luz se materializa através da palavra proclamada. Ele vê a terra seca, apareça aves, peixes, animais, tudo. Deus vai liberando as visões da sua mente com palavras e elas se materializam. Por isso a declaração que dissemos: tu és o que tu vês. Forma uma imagem. E tu tens o que tu dizes. Porque o que é que tu vais falar? O que estiver na tua mente. Jesus disse que o coração, que a boca fala, do que o coração está cheio. Aquilo que alimenta a nossa mente vai sair pelos nossos lábios. Se eu quero algo diferente, eu tenho que começar com a minha mente. A imagem é a mãe do pensamento. Diga isto. A imagem é a mãe do pensamento. Então temos que trabalhar as imagens que chegam dentro de nós. Tudo quanto fazemos, já vemos é reflexo. Para mudar uma realidade negativa, eu preciso mudar o quê? A fonte do que alimenta a minha mente. Lá no início do nosso curso, fizemos uma declaração que tudo era uma questão de identidade. Quem sou eu? Como me vejo? Qual é a imagem que eu tenho de mim mesmo? De onde procede a informação que determina a imagem que tenho de mim mesmo? No princípio, vemos Deus com a visão projetando por palavras, cria o homem à sua imagem e semelhança, por isso o homem vai agir como Deus age. O homem faz do mesmo modo. Mas às vezes você está trabalhando muito com as coisas físicas. E as verdades são todas paralelas. Palavras, ideias, imagens, são concretos, viu? A Bíblia diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Logo, palavras criam, palavras são sementes. Como as coisas operam? Primeiro, diga, imagem. Juntamente com a imagem, vem um pensamento. Vem um pensamento. O pensamento estimula, determina, gera um sentimento. Vamos repetir o que está ali na tela? Imagem, mais pensamento, mais sentimento. Isso vai gerar uma ação. Eu estou lidando hoje com o quê? Ações ou reações. Atitudes, realidades físicas. Mas de onde elas vieram? Tudo começou na imagem. Aliado à imagem, um pensamento. O pensamento gerou o que eu sinto. E normalmente a nossa decisão é muito alimentada pelo que sentimos, não é assim? É assim. Qualquer coisa. Vamos
Imaginar que você hoje decidiu fazer um jejum. Aí você chega e vê um prato saboroso na sua frente. Aquilo é o quê? A imagem. Aí, junto à imagem, vem um pensamentozinho. Deixa para jejuar amanhã. Você não vai perder a oportunidade dessa. Olha, alguém trouxe para você, vai ficar ofendido. Aí começa, né? Aí um monólogo lá dentro de você. Aquele é o monólogo da sua carne, tá bom? Afinal, você está precisando de energia. Olha aí, no meio dessa pandemia, você precisa alimentar bem para ficar forte. E enquanto esses pensamentos circulam, a imagem vai ficando mais bela. E o que ocorre? Você ativa logo as pupilas degustativas, né? Todo o seu organismo, você começa, está ali a sensação. Ok, então vai se tornando mais forte. Quanto mais tempo você se detém na imagem, entretém os pensamentos, mais forte o desejo. Você não tem dúvida, estende a mão e leva a boca. Essa é a ação. Entenderam? Qualquer coisa na vida passa pelo mesmo princípio, quer físico, quer espiritual. Cada palavra carrega atrás de si uma imagem alimentada por um pensamento. Diga isto. Cada palavra carrega atrás de si uma imagem alimentada por um pensamento. Novamente, cada palavra carrega atrás de si uma imagem alimentada por um pensamento. Agora, de onde estão vindo as imagens para a sua mente? Dos sentidos físicos ou dos sentidos espirituais? Vamos olhar para o Éden, onde tudo começou. E como é que Satanás venceu o homem? Deus dissera, era o teste. Porque veja, tudo que sai das mãos do homem é perfeito. O homem não escolheu nascer, ele é decisão de Deus. E como sai das mãos de Deus, ele é puro, ele é santo, ele é perfeito. Mas Deus não criou um robô. Deus criou um ser semelhante a ele. E na semelhança existe o livre-arbítrio, a capacidade de escolha, de decisão. Então Deus dá ao homem uma chance de confirmar ou negar a posição na qual ele é criado de filho de Deus e o estado de santidade no qual ele é criado. Então Deus coloca a prova. É a prova para que Adão não siga Deus porque não tem outra escolha. Mas ele possa voluntariamente decidir se quer se submeter ao Criador ou não. Correto? Satanás, com inveja, entra e entabula um diálogo com a mulher. Adão estava com ela. Ok? Adão estava com ela. Na versão King James é claro. E Adão com ela. Estava ali. Adão foi o primeiro a ouvir de Deus a voz de que não deveria comer da árvore da ciência do bem e do mal. Mas, quando a serpente entabula esta conversa, começa sagazmente torcendo. É assim que Deus disse, não comerás de nenhuma árvore. O primeiro problema de Eva foi parar para conversar com o inimigo. O nosso primeiro problema é quando o diabo lança uma imagem, nós nos determos a pensar, a refletir e conversar sobre o assunto. Porque veja para onde chama a atenção. Para a árvore, para o fruto, uma visão. Uma visão. O que Deus faz em nós, as visões são geradas no mundo espiritual. O que o diabo faz em nós, as visões são geradas no mundo físico. Olha. E Eva olha.
Começa a ver o fruto. Eles podiam comer de todos os frutos e certamente não estava com fome. Podia saborear de tudo quanto existia no jardim. A única prova era uma só. E ela foca-se naquele fruto proibido. Porque é que até hoje a gente é assim, porque caímos lá no Éden, a raça caiu. Quando você diz não toca numa coisa, parece que ela se torna mais gostosa, melhor. E toda a nossa natureza pecaminosa quer fazer exatamente aquilo que não deve fazer. Diga a uma criança, não toca nisso, e vê qual é a situação. Ela vai fazer de tudo para fazer exatamente o que não devia fazer. Os adultos também. Enfim. Mas, ele vai logo, lança um pensamento. No dia em que comerdes, sereis iguais a Deus. Foi orgulho que derrubou Lúcifer. E ele vem injetar uma semente de orgulho, de exaltação. E o processo da tentação, aqui está. Primeira coisa, o desejo de provar, com os sentidos físicos. Come. Provar o que eu não devo provar. Toca o corpo. Segundo, o desejo de possuir. Toca a alma. O que os olhos não veem, o coração não deseja. O desejo de possuir. Toca a alma. E o desejo de ser o que eu não devo ser. Toca o espírito. Toda tentação passa por esse tripé. O desejo de provar, o desejo de possuir e o desejo de ser. Agora olhemos aqui. Encontramos aqui uma imagem que representa Eva tocando o fruto. Mas veja os sentidos, olha os sentidos. Primeiro, ela viu, olha a visão, porta da alma. A visão, entra na mente, a visão do fruto proibido. Ela ouve os pensamentos. Ela os ouve. E ela, o que ela faz? Ela sente o cheiro. Ela toca. E ela pega e come. Então, através das portas do sentido, entra o mal. Entra a morte, entra a desobediência, entra a rebelião. E como consequência, todos os males, as consequências maléficas de rejeitar o senhorio do Criador. Vejamos o texto. Gênesis 3, 6. Então, vendo, olha os olhos, a visão. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, olha aí o gosto. Agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. O apóstolo João vai dizer que o que nós encontramos é o desejo ou concupiscência. Vamos usar o termo mais simples, que ninguém usa normalmente a palavra concupiscência. É o desejo da carne, fala do corpo. Dos olhos, porta de entrada para a alma, para a sede da alma. Amém. E a soberba da vida, que toca o espírito. O homem cai. Cai porque não guardou os sentidos no seu corpo. Cai porque ele fechou os sentidos espirituais. E agora ele vai provar a miséria e a desgraça do que veio alimentar a sua alma. Quando Cristo Jesus, que é chamado o segundo homem, o último Adão, veio, Satanás também tentou vencê-lo. Então logo Jesus é batizado, vai ao deserto, e Satanás vem para tentá-lo. A primeira tentação, Jesus está ali no meio das pedras.
Nós colocamos duas imagens aí apenas para termos uma ideia. Primeiro, Jesus está sentado nas pedras, muitas pedras à volta. E vamos pensar nesta, como a primeira tentação. Jesus está com fome, 40 dias. Uma pessoa com boa saúde pode ficar sem alimento por 40 dias. Não pode ficar sem água. A Bíblia não diz que Jesus teve sede. Certamente Jesus bebeu, mas não comeu. E o organismo, sim, está com fome. Satanás vale-se deste momento. E vai começar como? Do mesmo modo. É assim que ele trabalha com você, comigo, todos nós. Ele não é criativo. Jesus só está vendo pães. Sabemos que às vezes alguém que está caminhando por um deserto, dominado pela sede, começa a ter miragens. Olha para frente, vê um reflexo e imagina que está vendo água. E corre. Não tem água. Mas a sede é tão intensa que a mente começa a ver água. Água. Jesus está olhando para pedras. Ele está no meio das pedras. Depois de 40 dias sem comer, o organismo está fraco. Eu sei o que é isso, porque eu já fiz jejum de 40 dias. E a verdadeira fome, não é aquela vontadezinha que você tem de comer e chama fome. Aquilo não é fome. São espasmos porque você tem um hábito de comer a determinadas horas. Quando você faz um jejum prolongado, depois de 3, 4 dias, você tem a sensação que pode viver eternamente sem comer. Mas, evidentemente, vai perdendo peso e não vai ter tanta energia assim, né? Quando o organismo termina de eliminar tudo que precisa eliminar, não tem mais nada, ele começa a comer células vivas. É aí onde começa a inanição. E há uma dor aqui, ó, na boca do estômago. Você tem que comer, senão você vai morrer. Aí já é o organismo, células vivas, você já começa a se autodestruir. Então Jesus tem esse tipo de fome, ele tinha que comer. E aí o inimigo projeta na mente de Jesus a imagem de pão. Ele está olhando para a pedra, mas ele projeta a imagem de pão. Olha, primeiro começa com uma imagem. Onde Satanás quer chegar? Que Jesus quebre a aliança, que Jesus não cumpra a redenção. Veja uma coisa. A Bíblia diz, em Salmo 115, os céus são os céus de Yahvé. A terra, porém, deu a ele aos filhos dos homens. Então Deus entregou a terra para que os homens a administrem. Todavia, não foi por toda a eternidade. Há uma parábola de Jesus que nos indica que há um contrato de arrendamento sobre a terra. Que haverá um dia, e toda a Bíblia vai nos mostrar isso, que é o dia do milênio, quando Cristo regressar, em que terminou a administração do homem sobre a terra. Jesus assumirá o governo. E quando Jesus estava aqui no meio dos homens, então vamos lá dizer, para que fique coisa clara, para quem é novo, não está entendendo. Deus deu o governo da terra aos filhos dos homens por um período de tempo, que chamamos 6 dias proféticos. 6 dias trabalharás, e ao 7º descansarás. 6 dias proféticos. O 7º será o milênio de Cristo Jesus. Quando Jesus aparece aqui no cenário, expulsando demônios, pregando o evangelho do reino, veja o que é que os demônios dizem. Sabemos quem és. Tu és o Filho de Deus. Vieste atormentar-nos antes de tempo? Então Satanás sabe que há um tempo em que ele vai ter que sair de cena. Ok?
Viesse atormentar-nos antes de tempo? Há um tempo. Sim, há um tempo. Mas Satanás vem a Jesus por quê? Não, ele venceu o primeiro Adão, ele agora quer vencer Jesus. Ele venceu o filho do homem, Adão. Agora ele quer vencer o filho de Deus. Para quê? Quando ele vence Adão, ele adquire o controle sobre a terra. Que é a autoridade do homem. O homem deu a sua autoridade a Satanás. Por isso a Bíblia diz que Satanás é o Deus deste século. E Jesus o chama príncipe deste mundo. Ele não tem autoridade para governar, mas pela quebra da aliança que o homem fez com Deus, o Filho do homem, ele alcançou o domínio. Agora ele quer alcançar o Filho de Deus para ter acesso ao céu. Ele já tem acesso à terra, ele já tem controle, ele influencia os homens da terra. Agora ele quer o céu, vindo tentar o Filho de Deus. Só que ele pega Adão de barriga cheia. Ele pega Jesus com fome. Mas ele encontrou finalmente um homem para quem a comida não era o seu Deus. Projeta a imagem, pão, pão, pão. Ó, mas é pedra. Mas vem à mente o quê? Pão. E o pensamento. Tu és o Filho de Deus? Será? Note que no batismo de Jesus, ouviu-se a voz do Pai. Este é o meu Filho amado. Foi o próprio Deus Yahvé quem anunciou aos céus e à terra inteira: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Satanás nunca sabia quem era a semente que ia destruí-lo. Mas agora Deus falou, a terra inteira ouviu, os céus ouviram, principados e potestades todos ouviram. Então ele vem para trazer a dúvida, a mesma coisa que ele lançou lá no Éden, dúvida. É isso que ele faz com você, querido, lançar a dúvida, porque onde entra a dúvida vai embora a fé, vem o medo, vem a insegurança, vem a desobediência, e você então se torna escravo. És o Filho de Deus? Se és, tens poder. Transforma estas pedras em pães. Como quem diz Jesus, aqui no deserto não tem padaria. Ou comes ou morres. Mas não és o Filho de Deus? Dá uma demonstração aí do teu poder e transforma as pedras em pães. Olha o que faz Jesus. O que Eva não fez, o que Adão não fez e o que tantas vezes não fazemos. De onde veio a imagem? Do sentido físico, visão. Jesus volta a sua visão para o mundo espiritual e começa a formar na mente a visão da palavra de Deus, em vez de se deter no pensamento que vem do lado de fora. Ele casa a visão da palavra com a própria palavra de Deus e cita o que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, como é que a gente vence uma imagem negativa, um pensamento negativo, entrando na palavra, entrando no mundo espiritual e trazendo o oposto? Você me fala de comida, de pão físico, eu vou falar de pão espiritual. Aleluia! Depois, leva Jesus ao pináculo. Agora, queridos, ninguém me convence que o diabo está ali em pessoa, de chifre e cauda, conversando com Jesus, e pega na mão de Jesus: agora vamos a Jerusalém, e põe Jesus lá no pináculo. Jesus não iria. Não, ele tentou Jesus como tenta todos nós. Aqui, você pode estar sentadinho aqui. Ok, feche os seus olhos. E vá num lugar bem bonito, onde você já esteve há muito tempo.
Imagina, foi? Volte. Volte para cá. Num instantinho, a gente passeia pelo mundo inteiro, sim ou não? Você vê, você fala, dialoga com as coisas que não passa de monólogo, não? Mas é aqui dentro, é aqui. Então, dentro da mente, Jesus se vê onde? No templo, aí vem. Uau! Salta lá de cima. Olha a voz vem de fora. Porque está escrito, já que Jesus citou a Bíblia, o diabo também sabe Bíblia, tá bom? Então não fique pensando, mas veio a minha palavra do Senhor. O quê? Nem sempre. Nem sempre a palavra de Deus, lembrei-me agora, né? Porque tem muita gente que diz, oh, Deus fala comigo. Aí abre a Bíblia. Aí um dia alguém fala comigo. E foi e se enforcou. Agora você vai pegar e dizer, Deus mandou me enforcar? Que loucura! Não é assim. Não? Evidentemente, não é assim. Então, aqui, veja que o primeiro foi o quê? O desejo de provar, os sentidos. Agora é o desejo de possuir. Possuir o quê? A aceitação do povo. Jesus, tu vieste para conquistar, não é? Vai lá para o topo do pináculo e salta lá de cima. Vai ser um espetáculo. Todo mundo vai olhar para cima lá no templo. Uau, ele veio de Deus. E todos vão te aceitar. Popularidade. O que é que Jesus faz? Vira a mente para o mundo espiritual. Eu não vim como Deus. Eu deixei de lado os atributos da divindade. Há uma lei da gravidade. Se alguém pular lá de cima, vai cair, se espatifar e morrer. E então venha logo à sua mente o versículo: não tentarás a Yahvé, teu Deus. Por quê, queridos? Porque quando você fixa o olho na imagem e se entretém com o pensamento, o desejo vai ser intensificado. E quando o desejo é intensificado, você vai agir. Por isso é que logo temos que fazer como Jesus: volta para o mundo do Espírito, toma uma imagem espiritual, traz um versículo. Não teremos desejo da carne para cometer o pecado, pelo contrário, o desejo que vai ser despertado dentro de nós é o da obediência. E o que vamos terminar fazendo? Vencendo pela obediência. E voltando à imagem na tela, tem outra, a segunda imagem ali embaixo, que você vê como que uma cidade na frente. Esta é a última tentação. O que é que faz Satanás? A tradição diz que no monte bastante alto, perto de Jericó, é o monte da tentação. Do topo daquela montanha, podem-se ver os reinos à volta. Jesus veio conquistar os reinos deste mundo. Ele é rei. Então o que que vem? Os reinos deste mundo. E Satanás fala explicitamente para Jesus: estes reinos, o domínio, a autoridade destes reinos me foi entregue. E eu dou a quem quiser. Falou a verdade? Sim. Quem deu a autoridade dos reinos do mundo a Satanás? O homem. E Satanás disse: está na minha mão. Deus deu a terra aos filhos dos homens. Os filhos dos homens me deram autoridade. E agora eu dou para quem quiser. Eu quero te oferecer. Vamos fazer um negócio? Vamos fazer uma aliança? Só precisas me adorar. E eu te entrego o mundo nas tuas mãos. Que maligno, né? Que maligno. Jesus veio como filho do homem. Jesus entrou legalmente no planeta. Se Deus deu a terra ao filho do homem, só tem direito legal na terra quem nasceu aqui como filho do homem. Você pode enfrentar o diabo cara a cara e dizer: Satanás, você não nasceu aqui, você não é filho do homem, mas eu sou. Você não tem autoridade sobre a terra, você não tem autoridade sobre a minha vida.
Jesus novamente o que faz? A Bíblia diz que ele dá um grito: para trás de mim, Satanás! Arreda, Satanás! Escrito está: a Yahvé teu Deus adorarás e só a ele servirás. É assim que Jesus vence, mudando a imagem. É assim que nós vamos vencer, mudando a imagem. E voltamos ao texto de Provérbios 23, 7. Como o homem pensa consigo mesmo, assim ele é. Diga isso. Como o homem pensa consigo mesmo, assim ele é. A palavra pensa aqui indica o que acreditamos sobre nós mesmos. A verdade é, o que pensamos, acreditamos, com o tempo, é aquilo em que nos tornamos. Poderíamos citar vários textos da Bíblia, mas ficaremos em um. 2 aos Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5. Por favor, vamos ler? Não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Dissemos que há uma batalha pela posse da mente entre Deus e Satanás, entre o Espírito Santo e Satanás. Dentro do crente, pelo lado de dentro o Espírito, pelo lado de fora Satanás. Evidentemente, se alguém não é crente, já tem uma luta interna e já tem um domínio. Por isso nós falamos aqui da importância do novo nascimento. Por quê, queridos? Imagina que você teve no seu apartamento, na sua casa, um problema hidráulico. Está vazando água, você não sabe onde está o problema, e você chama o profissional. E quando ele chega à sua porta, você diz: você não pode entrar na minha casa. E ele diz: mas como é que eu vou consertar? Como é que eu vou reparar? Como vou descobrir o problema e como vou resolvê-lo? Aí você diz: não, fique do lado de fora e conserte. A mesma coisa conosco. Se você quiser passar por uma cura, por uma libertação, você precisa escancarar a porta para Jesus Cristo entrar, ser o Senhor e ter toda a liberdade de pôr o dedo onde está o mal e nos ajudar pelo Espírito Santo a solucionar o problema. Deixe Jesus entrar na sua casa. Peça que Ele assuma o controle da sua vida, porque só assim nós vamos resolver os problemas, ok? Porque a nossa luta, como diz o texto, é com seres espirituais, não é com seres humanos. Às vezes você está culpando as pessoas, mas enquanto você olhar para as pessoas, você não vai sair do lugar. A nossa luta não é contra gente de carne e osso. A nossa luta é contra influências espirituais do mal que operam contra nós. O mundo espiritual é uma realidade. Foi o mundo espiritual que gerou este físico. Como diz a palavra de Deus, o que é invisível deu à luz o que é visível. Então há uma realidade espiritual e nós precisamos entender isso, que nós, na nossa força, não vamos fazer nada. Às vezes nós temos trazido aqui o que diz a ciência, o que diz a psicologia, o que diz a psiquiatria. É muito interessante porque nos ajuda a compreender, mas como solucionar o problema? Muitas vezes a ciência vai nos mostrar qual é o problema, mas a solução do problema nem sempre. Por quê? Porque há tantas coisas que são espirituais. Você vai a um psiquiatra, se o seu problema for patológico,
Ok, há um medicamento que pode lhe ajudar, mas se for espiritual, não tem medicamento no mundo que vai resolver o seu problema. Então note bem, as armas da nossa guerra não são terrenas. Para que elas servem? Destruir fortalezas. Destruir, diga, fortalezas. Não somente isso, mas vãs filosofias, ideologias, arrogância, que é orgulho. E ainda mais, olhe para a última frase. Dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Eu tenho que aprisionar esses pensamentos que vêm. Se eu sou produto dos meus pensamentos, eu não posso dar abrigo a pensamentos que me destroem. Você sabia que nós somos os nossos maiores inimigos? Nós somos o nosso próprio problema. Por isso devemos ter a coragem de nos enfrentar e entrar no caminho da conquista, da luta. A minha oração é que você se disponha hoje a lutar. Não estou dizendo que vai ser uma coisa simples e fácil, não é um passo de mágica. Mas é toda uma mudança de estrutura de raciocínio pela qual temos que passar. Obedecer a Cristo, tomar cada pensamento. Esta palavra no grego, aikimalotizo, significa controlar cada pensamento. Conquistar, submeter. Tomamos cativos, aprisionamos cada pensamento e o sujeitamos a Cristo. Significa o quê? Eu rejeito, aprisiono. Suponhamos que vem aquele pensamento: você é uma derrota. Uau! E você se vê como um derrotado e começa a falar: na minha vida nada dá certo, tudo dá errado. Ei, de onde vem isso? Isso é a voz do diabo. Você vai aprisionar, entregar a Cristo e dizer: em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Você vai olhar para Jesus, você vai ver a vitória na cruz. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tudo em que você puser a mão vai prosperar. Então você está aprisionando esse pensamento negativo e sujeitando ao que a palavra de Deus diz a seu respeito. Amém? Então, submeter ao controle de Cristo. Mas o que é uma fortaleza? Porque temos armas para demolir fortalezas, derrubar fortalezas, destruir fortalezas. Uma fortaleza pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Por quê? Fortaleza não é uma pessoa, fortaleza é um lugar. Neste lugar podem estar forças inimigas, que ali estão para nos destruir, mas também existem fortalezas que são lugar de abrigo, de proteção. Vamos ver então algumas definições. Leia, por favor. Uma fortaleza da mente é uma mentira que Satanás estabeleceu em nosso pensamento, de que contamos como verdadeira, mas na verdade é uma crença falsa. Esse é o primeiro aspecto para guardarmos hoje. Fortaleza é uma mentira. Uma mentira que o inimigo colocou na nossa mente e nós acreditamos nela. Você é um fracasso. Por que você diz isso? Ah, talvez porque seu pai dizia. Talvez porque sua mãe dizia. Talvez porque um professor disse. E aquilo foi formando a sua autoimagem. E hoje é como você se vê. Mas isto é uma mentira. Não é verdade. Você é uma pessoa inteligente. Temos a mente de Cristo. Você é um ser criado à imagem de Deus. Você nasceu para vencer. Por isso começamos a nossa matéria trazendo aqui que você é o projeto de Deus que nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para vencer. Você é mais do que vencedor. Você carrega dentro de si o DNA do vencedor. Amém. Só o fato de você existir já diz que você é campeão. Sabia?
Ser campeão. Como só o fato de eu existir? Sim, senhores. Você competiu numa maratona desesperada, com milhões de concorrentes. Você foi passando na frente desses milhões, tomou a dianteira e chegou ao alvo. Fecundou o óvulo. Não foi assim a concepção? Milhões de sementes, de espermatozoides, correram para fecundar um único óvulo. E você é aquele que passou na frente de todos, alcançou o óvulo, fecundou, veio à luz. Você é um vencedor, você é forte, você é líder. Você traz o DNA do vencedor. Esse é o seu destino, essa é a sua origem. E você vai me perguntar, mas por que eu não sinto isso? O problema são as prisões que vieram no caminho. É aí onde Satanás é especialista em criar fortalezas inimigas para nos conquistar, para prender a nossa mente. Essas fortalezas, às vezes, e essas conquistas podem ocorrer no útero materno, na gestação, durante a gravidez, no nascimento, na infância, na adolescência. Tocaremos nisso mais adiante quando falarmos de feridas e de rejeições. Mas o fato é que vieram prisões à sua vida. E por isso, o vencedor que está dentro de você não desabrochou, mas em nome de Jesus ele vai desabrochar neste curso. Amém! Você vai se ver com outros olhos. Temos armas para vencer, armas espirituais. Agora, prosseguindo, quando abraçamos essas mentiras, elas afetam nossas atitudes. Atitudes. O que eu faço, o que eu decido. Emoções, o que eu sinto. Comportamentos, minha maneira de reagir às situações. Mas Deus quer que todos seus filhos andem em vitória, em liberdade. Deus não quer que você seja vítima das circunstâncias, mas que você seja mais do que vencedor. Uma fortaleza é uma estrutura defensiva também. O Salmo 9 e o versículo 9 diz, leiamos, Yahvé é também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Vamos sair da fortaleza do diabo e correr para a fortaleza de Yahvé. Posso ouvir um amém? Amém. Dissemos e repetimos que uma fortaleza é um lugar, não é uma pessoa. E em uma fortaleza espiritual, pode haver demônios, mas também o Espírito Santo. E é isso que temos que encarar. Que fortaleza está dentro de mim? É uma fortaleza do diabo ou uma fortaleza do Espírito? Em 2 de Samuel 22, versos 2 e 3, leiamos. Yahvé é meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador. É meu Deus, a minha rocha, nele confiarei. É o meu escudo e a força da minha salvação, meu alto retiro, o meu refúgio, o meu salvador. Da violência tu me livras. Sim, queridos, podemos nos refugiar nesse lugar alto, em Deus, protegidos em todo o tempo. Rick Warren, autor de Uma Vida com Propósito, no artigo que ele escreveu, ele define fortaleza nos termos que vamos ver agora. Ele diz, é um bloqueio mental. Uma fortaleza pode ser uma das duas coisas. Leia a primeira. Pode ser uma cosmovisão, como o materialismo, o hedonismo, darwinismo, secularismo, relativismo, comunismo, ateísmo, concluindo todos os ismos, não? Todos os diferentes sistemas são fortalezas mentais que as pessoas colocam contra o conhecimento de Deus. Olha o que o versículo disse,
que essas fortalezas, esses sofismas, essa altivez se levanta dentro de nós contra o conhecimento de Deus. E, em segundo lugar, uma fortaleza também pode ser uma atitude pessoal. Uma atitude pessoal. Que atitudes? Por exemplo, a preocupação. O padrão de preocupação pode ser uma fortaleza. Buscar a aprovação de outras pessoas. Tudo que você faz, quer a aprovação. Pode ser uma fortaleza. Qualquer coisa que você faça dela um ídolo em sua vida, pode ser uma fortaleza. O medo, a culpa, o ressentimento, a insegurança. Tudo isso pode ser uma fortaleza. E nós acrescentamos qualquer padrão de pensamento em desarmonia com a palavra de Deus. Leia, por favor, a nossa declaração. Um padrão forte e resistente de conceitos e valores inconscientes, gerando pensamentos, sentimentos e comportamentos contrários ao plano, propósito e prática de Deus para a vida do homem. Então aqui é o que nós visualizamos como fortalezas construídas dentro de nós. Padrão. Um padrão. Padrão é a coisa que se torna o hábito, é aquele jeito de sermos. Uma norma, um padrão forte. Ele é resistente. Por que ele é resistente? Porque já está estabelecido. Esses conceitos desse padrão, esses valores são inconscientes. São parte de nós mesmos. Nosso jeito de ser. Às vezes nem percebemos. Por isso, às vezes, quando somos confrontados com a palavra, precisamos da luz do Espírito para mostrar, olha, esse seu jeito está lhe destruindo. Ah, eu não levo desaforo para casa. E acha que é uma virtude. Às vezes eu vejo as pessoas defendendo posturas com tanta altivez, como se aquilo fosse positivo. Ela está sob engano. E o que é um engano? É você não ter a certeza. Você pensa que é verdade. Por isso chamamos de engano. A pessoa não sabe que está enganada. Ela tem esse valor, ele tem esse pensamento, ele tem esse padrão e acha que está certo. O que acontece? Gera o quê? Pensamentos, sentimentos e comportamentos que são contrários, tanto ao plano quanto ao propósito de Deus. E você vai viver feliz assim? Não, você vai ter muitos problemas. Você vai ter problemas emocionais, você vai ter problemas relacionais, você vai ter problemas físicos, como já vimos aqui, quanta doença gerada por esses problemas. Uma fortaleza espiritual, leia, é um padrão habitual de pensamento incorporado à vida de uma pessoa. Já está incorporado, é o jeito de você pensar. Qualquer coisa que acontece, você já vê o pior. Você dá um espirro, ai meu Deus, vou ficar gripado. Não, agora não, peguei o corona. Você é um padrão, você está sempre vendo o lado negativo. Esse copo aqui talvez não dê para você ver bem. Dá para ver se o copo está com água até aqui? Não. Ok. Você olha para esse copo, o que você diz? Ele está cheio? Quase cheio. Está quase cheio? Ele está vazio? Você pode olhar para o copo. Ah, não. Ele não está cheio. Eu quero o copo cheio. Não está cheio. Está meio vazio. É o jeito de você ver. Negativo. Mas o que é que ele disse? Está quase? Então o que é que ele está vendo? Aquele que diz, não, está meio vazio.
Ele está vendo o que falta. O outro está vendo o que existe. É um padrão de pensamento. É um padrão de pensamento. Você faz uma prova, ok, você vai tirar a carteira de motorista. Não passou na primeira prova. Ah, eu sempre reprovo. Para aí. Sempre? O que é que você está falando? Não, você tem que dizer, eu sempre acerto. Desta vez não deu, mas na segunda vai. Amém? Satanás e seus servos querem capturar a mente das pessoas. O que ele usa? A mentira. Diga, a mentira é a cidadela da alma. Meu amado, minha amada, tudo que vier à sua mente, que não passar pelo crivo do que a Bíblia diz a seu respeito, é uma mentira. Como disse Paulo, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Quem controla a mente, controla um lugar muito estratégico. Você vai decidir quem vai controlar a sua mente. Em Romanos 8, capítulo 5, versículos 5 e 6. Leia comigo, por favor. Pois os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, para onde eu me inclino? Se eu vou me inclinar para o que vem do lado de fora, eu vou semear a morte. Mas se eu me inclinar para o que vem do Espírito, eu vou semear a vida. Estamos numa guerra. Para derrubar as fortalezas, temos que entrar em guerra. Mas é uma guerra espiritual. Somos chamados a derrubar as fortalezas. É isso que Paulo disse no texto que lemos. Derrubando as fortalezas. Deus nos deu armas para derrubar as fortalezas, destruí-las. As fortalezas espirituais. Como? Concordando com Deus e sua palavra. Derrubando os argumentos, os raciocínios, as mentiras, tudo aquilo que é contra o conhecimento de Deus, tudo que é contrário à vontade de Deus, tudo que é contrário à sua palavra, nós vamos derrubar. Em nome de Jesus. Aqui está uma pintura de Ricardo Collon, da fortaleza na mente, né? Como o inimigo vai entrando e vai construindo na mente. As fortalezas. Diga, fortaleza é um bloqueio mental. Fortaleza é um bloqueio mental. Paulo fala de pretensões, argumentos contra o conhecimento de Deus. Esta é uma batalha mental, mas eis a palavra: destrua essas fortalezas. Diga, eu determino. Vou me ater a esta determinação de derrubar as fortalezas da minha mente, tomando cativo todo pensamento e sujeitando a Cristo. Quais os tipos de fortaleza da mente? Podemos citar 3. Primeiro são fortalezas pessoais. Que são fortalezas pessoais? Aquelas que prendem as pessoas em maneiras de pensar, de sentir, que desenvolvem com a vida própria em uma pessoa. O jeito, como tocamos há pouco. Só estamos agora esquematizando. Pode ser uma rotina de depressão, de preocupação, de mentira, de descrença recorrente, de humor, mau humor habitual, coisas pessoais. Pode ser um reduto de ressentimento, de inutilidade, sentir-se inútil. Por exemplo, se uma criança é molestada sexualmente, e uma das coisas que mais degradam a personalidade, maculam e constroem fortalezas, são as violentações sexuais. Pessoa ou abusada verbalmente,
Há uma fortaleza de inutilidade criada dentro da pessoa. E que pode acumular um estoque de pensamentos negativos. Por exemplo, ela diz, sou culpada. Ela se sente culpada, porque que muitas pessoas violentadas não compartilham, porque elas mesmas se sentem culpadas. Ah, ninguém poderia me amar de verdade, sou bom para nada, sou feio. Então, ela se julga inútil, eu não tenho sucesso. Agora, todos esses pensamentos podem ser um monte de mentiras, mas elas podem ser uma fortaleza escondendo a verdade do amor de Deus, para impedir que você seja livre. Segundo tipo, são fortalezas que vêm de cultura, são culturais, ou valores de uma sociedade. São acordos com valores de Satanás na sociedade de maneira geral. O Deus deste século está em operação. Há muitas formas pelas quais as pessoas concordam com ele e mantêm esses valores entrincheirados. Querem ver algo que é disseminado na cultura e de repente uma sociedade vai aceitando aquilo como normal? A Bíblia é frontalmente contra o adultério e deixa muito claro que o leito sem mácula matrimonial é santo, é abençoado, é digno de honra. Mas os adúlteros, Deus os condenará. E a relação sexual dentro da Bíblia está ligada ao que é uma aliança de sangue. É um compromisso de aliança, de maturidade. Uma união inquebrável. Mas o que acontece hoje? As pessoas começam a se relacionar sexualmente com todo mundo. Ah, fulano está namorando nada, é amante, é adúltero. E a sociedade parece tudo normal, não há um compromisso. Não há um compromisso. Então, de repente, nós estamos aqui com fortalezas dentro de nós, acumulando pecado, acumulando prisões, acumulando demônios dentro de nós, porque abraçamos os valores de uma cultura anti-Deus e tantas outras coisas que poderíamos mencionar. E em terceiro lugar, existem as fortalezas cósmicas. Que são as fortalezas cósmicas? São as potestades, principados, demoníacos, nos ares. São anjos demoníacos, são hostes demoníacas que nos influenciam. Alguém pode não ser possesso, mas ele é opresso por demônios. Paulo descreve esta situação em Efésios 6,16. Vamos ler? Portanto, nossa luta não é contra seres humanos, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nossa luta. Então, tire os olhos das circunstâncias, das pessoas, do governo, do pai, da mãe, do cônjuge, do patrão, dos professores, e vamos entender que há uma luta espiritual. Mas, queridos, como é que nós abrimos a porta para o inimigo? Primeiro, possuir uma mente não renovada. O que significa uma mente não ajustada aos padrões expressos na palavra de Deus. Leia comigo o versículo na versão amplificada, de 2 Coríntios 4:4. Entre eles, o Deus deste mundo, Satanás, cegou as mentes dos incrédulos para impedi-los de ver a luz iluminadora do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então aqui está o primeiro modo de nós abrirmos. É a falta de renovação da nossa mente com a palavra de Deus. E o inimigo cega os nossos olhos, cega os olhos dos incrédulos. E eles não percebem o perigo, não percebem. Por exemplo, você começa a adorar imagens, a encher-se de imagens. A Bíblia taxativamente, assim como nos 10 mandamentos está não adulterarás,
nos 10 mandamentos está: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, há uma maldição. Agora a pessoa pega um pedaço de vidro, um pedaço de pau, um pedaço de ouro, um pedaço de qualquer coisa, faz um anel, faz uma cadeira, faz isso, e depois faz um ídolo diante de quem se curva, a quem se invoca. Está fazendo o quê? Invocando demônios. Mas não vê, os olhos não veem. É uma cegueira. A pessoa não para refletir, como diz as Escrituras. Pega um pedaço de pau, pedaço daquela madeira, você faz um fogo para se aquecer, outro pedaço para fazer uma comida e outro para fazer um Deus. É como se há uma cegueira na mente. Sim, Satanás tem cegado o entendimento. Olha aí, para que a pessoa não perceba. E isso faz o quê? Fortalezas do inimigo aqui na mente. Prosseguindo, segunda forma de abrir a porta. Leia. Uma mente carnal que está baseada na carne, nos sentidos. Paulo diz, porque a inclinação da carne é morte. O que é ser carnal? Agir de acordo com os nossos próprios pensamentos, com o nosso próprio raciocínio, com a nossa própria vontade, não aceitando a mente de Deus. No versículo 6 do capítulo 8, Romanos, da versão amplificada, agora a mente da carne, que é o senso e raciocínio sem o Espírito Santo, é morta. Pronto, está aí. Quando o meu raciocínio não é iluminado pelo Espírito Santo, estou abrindo a porta para as fortalezas inimigas serem edificadas na minha mente. Terceiro, admitir mentiras e enganos na mente. Aceitar raciocínios divergentes da revelação bíblica, muitas vezes por ignorância. Então essas mentiras ficam aí, elas criam raízes, elas formam a nossa imagem, controlam toda a nossa vida. E em quarto lugar, a passividade da mente. Quando a pessoa deixa de usar o poder de pensar, de raciocinar, e deixa sua mente em inércia, vai receber todo o pensamento que vem de fora. Nós iremos nos aprofundar nisso. Hoje, o nosso tempo está caminhando para o fim, e não queremos deixar você aqui no meio do caminho das fortalezas. Você vai para a fortaleza, que é a fortaleza de segurança. Mas vamos responder uma pergunta: como você toma uma fortaleza? Como você cerca uma fortaleza para tomá-lo? Vamos, primeira coisa, leia. Você precisa identificá-la para saber com o que está lidando. Primeiro tem que identificar a fortaleza. Qual é a fortaleza que eu estou encontrando dentro de mim? O que está errado? O que está me prejudicando? Qual é o meu modo de pensar? Porque veja, não esqueça, você às vezes só quer lidar com o que sente. Mas aqui nós procuramos mostrar a você que tudo começa no que você sente. Tudo começa no que você pensa. Por isso começamos o nosso curso lidando com a mente. Ok? Então, se você vê que os seus sentimentos não estão bem, é de desespero, é de medo, é de insegurança, você já está vendo a morte batendo na sua frente, o desemprego, a fome, a desestrutura. Então, essa sensação que você está sentindo é por causa do que você está alimentando, as imagens que você está agasalhando, os pensamentos sobre os quais você está refletindo. Okay? Então, vamos derrubar as fortalezas da mente. Primeiro, identifique aqui com o que você está lidando. Efésios 5:11 nos diz que não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, reprovai-as, condenai-as. E nós precisamos enfrentá-las. Nós vamos fazer uma oração. A oração do salmista no Salmo 26:2. Leia. Examina-me, Yahvé, e prova-me. Esquadrinha o meu coração e a minha mente. Yahvé, vem hoje
Lança a tua luz, projeta a tua luz aqui na minha mente, no meu inconsciente, para que eu possa enfrentar estas fortalezas e derrubá-las. É importante entender que temos que ser honestos, não tentar nos esconder, porque se nós quisermos encobrir, esse é o sinal de que a primeira fortaleza a ser derrubada é o orgulho. É o orgulho. Essa foi a fortaleza de Satanás. Quem foi o primeiro culpado do orgulho? Satanás. O Espírito de Deus está determinado a derrubar a fortaleza do orgulho dentro de nós. Posso ouvir um amém? Olha o que a Bíblia diz, Isaías 25, 11 e 12. Yahvé abaterá sua altivez, orgulho, apesar da esperteza de suas mãos, derrubará as altas fortalezas das suas muralhas. Ele as abaterá e as destruirá até ao pó. Tiago 4,6 diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E o verso 7 diz, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você pode resistir, sim, você pode resistir. Então, segundo lugar, como derrubar, como tomar essa fortaleza? Leia o arrependimento. Seja honesto diante de Deus e humildemente deixe o Espírito expor as fortalezas nas trevas. Não queira esconder, a nossa tentativa é ocultar, é negar, é defendermos. Por isso dissemos, vamos orar e dizer, ó Deus, examina-me. Examina-me, Senhor, prova-me, esquadrinha o meu coração e a minha mente. Quando o Espírito Santo lhe mostrar alguma área em trevas, arrependa-se. Por que é que uma fortaleza é construída dentro de nós? Porque demos lugar. Então temos que nos arrepender. Em primeiro lugar, perdoa-me, Senhor. Na minha ignorância eu me deixei, eu abriguei, eu dei lugar. Nós temos um advogado de defesa terrível dentro de nós, né? Ele vai sempre querer nos defender. Mas o nosso supremo advogado deve ser Jesus. Nós precisamos silenciar esse pequeno advogado que sai lá de um canto escuro da nossa alma, da nossa mente implorando, ou dizendo, meu cliente não é tão ruim. Nós temos que silenciar esse advogado aí. E vamos buscar o advogado Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. A passividade é um meio para atingir um fim. A passividade da nossa mente é o que Satanás quer fazer. Mas, querido, nesta hora, diga de novo, Senhor, examina-me. O Salmo 26, 2 diz isso, examina-me à prova, sonda meus sentimentos e minha mente, esquadrinha o meu coração. Você pode concordar com isso? Você pode concordar com esse pedido, Deus sonda-me? Então, vamos derrubar tudo aquilo que está impedindo que Deus opere na nossa vida. Quero adverti-lo de algo. Você pode precisar superar o instinto de se defender. Superar o instinto de acusar quem está do lado de fora. Jesus é o melhor advogado. Deixe que ele o justifique. A justifique. Quando eu chego para confessar um pecado, Pai, perdoa-me. Hoje eu entendo que eu sou tua criação, que eu sou teu projeto. E quando eu fico me denegrindo, quando eu fico falando mal de mim mesmo, estou falando mal da tua criação. Perdoa-me.
Perdoa-me por ter abraçado estas imagens negativas, estes pensamentos. E é o próprio Cristo, o advogado Jesus, quem vai nos justificar pelo perdão. Amém? Agora, como é que você envolve uma fortaleza de pensamentos negativos? Muito simples. No Salmo 32, 7, lemos: Tu és o meu esconderijo, preserva-me da angústia, de alegres cânticos de livramento tu me cercas. A melhor forma de cercarmos as fortalezas da nossa mente é com cânticos de livramento, é com louvor, é louvando a Deus, é tirando o foco da nossa visão, dos problemas, das palavras, do negativismo e voltando para Deus. Vamos mudar a imagem, vamos agora afinar os nossos olhos espirituais, vamos olhar para o Deus Criador Todo-Poderoso e verbalizar, porque a imagem deve estar atrelada aos pensamentos. Yahvé, tu és digno, o único de ser honrado, glorificado. Tu és o meu Criador, tu me formaste para o louvor da tua glória. Eu sou obra-prima da tua criação, eu sou a menina dos teus olhos. Tu enviaste Jesus, porque tu me amas com amor eterno te amei, com cordas de amor te atraí, diz o Senhor. Então comece a cercar estas fortalezas com estas palavras de louvor. Os demônios não suportam louvores, e quando você começa a voltar a visão para Deus, encher a mente com os pensamentos da palavra, eles vão bater em retirada. Aleluia! E para cada reduto negativo, para cada fortaleza negativa, há uma maneira poderosa de cercá-lo. Com o quê? Com a verdade da palavra de Deus. Se você está lutando, por exemplo, com a fortaleza de depressão, vamos cercá-la com a esperança. A esperança que há em Deus. Se você está lutando contra uma fortaleza de rejeição, ninguém me ama, ninguém me quer, você está dominado, envolva com a aceitação do Pai. Como é isso? Eu tomo uma palavra que diz verdadeiramente sou seu filho. Então você toma a palavra e começa a fortalecê-la com aceitação. Deus nos aceita. Se você está lutando com uma fortaleza de raiva, você vai cercar essa fortaleza com o perdão. Se você está lutando contra uma fortaleza de medo, você vai envolvê-lo com a palavra de confiança, de segurança. Deus é meu refúgio, Deus é minha fortaleza, Deus é minha proteção. Se você está lutando contra uma fortaleza de fracasso, você vai envolver com a palavra de vitória. Se você está sendo envolvido pela fortaleza do medo da morte, você vai cercá-la com a palavra da ressurreição e da vida que Deus está liberando sobre você. Amém? Use. Talvez você precise usar uma concordância bíblica. Qual é o nomezinho que você localizou? Medo. Pega lá uma concordância. Medo. Vá lá a Bíblia. Comece a ler os versículos. E em humildade, em submissão a Deus, você vai começar a liberar tudo isso sobre você. E nesta hora gostaria de convidá-la a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e a fazer uma oração que você pode repetir comigo. Diga: Pai, examina-me, prova-me, esquadrinha o meu coração e a minha mente, mostra-me todas as áreas da minha vida que não te rendi inteiramente. Claro que depois você pode ficar sozinho com Deus e todas as áreas que você reconhecer como a área de pecado crônica, fortalecida pelo pensamento negativo, você tira um momento para confessar a Deus. Prosseguindo, diga: Senhor,
Perdoa meu compromisso com as fortalezas em minha alma. Dá-me coragem de derrubar todas as fortalezas dentro de mim, sem relutância ou engano voluntário em meu coração. Obrigado, Senhor Jesus, por me perdoares e me limpares de todos os meus pecados e quebrares toda maldição contra mim na cruz, pelo poder do Espírito Santo. E em nome de Jesus, eu rejeito quaisquer influências satânicas que reforçam o compromisso e o pecado dentro de mim. Eu me submeto à luz do Espírito, da verdade, para expor quaisquer fortalezas do pecado em mim. Pelas poderosas armas do Espírito Santo e da palavra, proclamo que cada reduto do mal está caindo agora. Eu me comprometo a cercar esta fortaleza do mal com louvor e afirmação da verdade da tua palavra. Eu me comprometo a levar todo padrão de pensamento cativo, pensamento negativo, em cativeiro à obediência de Jesus. Proponho, pela tua graça, a prosseguir até que as ruínas desta fortaleza sejam removidas da minha mente. Decido pensar de acordo com Filipenses 4:8. Põe a mão na sua mente. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e só algum louvor, somente isto ocupará o meu pensamento. Vou pensar nestas coisas, vou falar sobre essas coisas, eu vou me envolver em tais coisas. Proponho, pela tua graça, edificar uma fortaleza dentro da minha mente e do meu coração, uma nova fortaleza, a fortaleza do Deus vivo. Levante as suas mãos e diga: torre forte, é o teu nome, Yahvé. Para ela corre o justo e estará em alto refúgio. Eu invoco o teu nome sobre a minha vida. Teu nome, Yahvé de Sabaoth, o Senhor dos exércitos, é uma torre forte, é um lugar de segurança. Eu detono dentro de mim as fortalezas inimigas e corro para ti, meu alto refúgio, minha segurança. Agora vou orar por você. Pai querido, colocamos cada vida que se expõe à tua palavra diante de ti, exercendo a autoridade no mundo espiritual e atando, encadeando no poderoso nome de Yeshua HaMashiach todo demônio que se valeu do negativismo para se alojar nestas mentes. Eu ordeno agora espíritos enganadores, espíritos opressores, espíritos perturbadores, espíritos que se valeram de imagens, de pensamentos, do próprio pecado e da ignorância, para tomarem lugar e amarrarem estas mentes e prenderem estas vidas. Eu ordeno fora agora, eu os expulso no poderoso nome de Jesus e aplico o sangue do Cordeiro em cada mente. Oh Cristo Jesus, coloca as tuas mãos agora em cada mente. Seja quebrado agora o furor das guerras mentais.
todo engano de Satanás seja desmascarado, exposto agora no poderoso nome de Jesus. Vem agora tomar o teu lugar. Vem agora conduzir cada vida a este alto retiro. Tu és o nosso alto retiro, Tu és a nossa fortaleza. E que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, comece a guardar os seus pensamentos. A palavra de Deus declara: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque confia em Ti. Determine hoje e agora a voltar a sua mente para Deus. Leia a Bíblia. Busque algum louvor, algum cântico. Tão fácil você entrar no YouTube e colocar um tema: adoração, adoro a Ti. Recomece a se expor. Vamos mudar a estrutura do nosso raciocínio. E quando você faz isso, se volta para Deus, mudando a imagem, mudando o pensamento, você está cercando as fortalezas. Elas estão sendo enfraquecidas, porque onde a luz entra, as trevas se vão. Deus habita nos louvores do seu povo, e onde Deus habita, o inimigo não pode prevalecer. Amém, queridos? Que durante esta semana você possa enfrentar esta situação. É uma guerra, sim, é uma guerra. Você vai ter que tomar decisões cada dia. Aquilo que o Espírito Santo vai trabalhando. Nós vamos prosseguir, não terminamos o assunto ainda sobre a mente. Nós ainda vamos trabalhar esta parte final, de como enfrentar, de como trocar estas mensagens, do prejuízo que a ciência nos diz que trazem para o nosso próprio corpo. Ande em vitória, e que a graça do Senhor Jesus Cristo conduza a sua mente a um lugar de total liberdade.